Um médico oftalmologista de 56 anos invadiu a clínica do concorrente, executou 3 pessoas com tiros na cabeça e ateou fogo nos corpos usando álcool em gel da própria clínica. A frieza do crime chocou até investigadores experientes. Após a execução, ele saiu caminhando tranquilamente, com as mãos nos bolsos, como se nada tivesse acontecido. Mas o que levaria um profissional da saúde a planejar friamente o assassinato de um rival? A resposta está em anos de denúncias, obsessão profissional e uma inveja que se transformou em ódio mortal. José Gabriel Bloaz de Meira, perito do INSS e dono de clínica oftalmológica em Itapetininga, passou dias planejando cada detalhe do massacre. Alugou um carro com antecedência, estacionou estrategicamente dias antes, simulou um assalto para render as vítimas e executou seu plano com precisão cirúrgica. 2 pessoas morreram carbonizadas. Marcelo de Souza Nogueira, o alvo principal, dono da clínica concorrente, e Paulo Correia Leite Júnior, um paciente que estava no lugar errado na hora errada. Uma terceira vítima, Aguinaldo Antônio de Queiroz, sobreviveu milagrosamente após 6 horas de cirurgia. O detalhe mais perturbador: a esposa e o bebê de 1 ano de Paulo acabavam de sair da clínica e estavam no carro quando ouviram os disparos. Segundos fizeram a diferença entre vida e morte. Neste vídeo, revelamos os bastidores da investigação, a cronologia completa do crime planejado e a motivação doentia que transformou rivalidade profissional em chacina. Fique até o final, porque cada detalhe deste caso mostra até onde a ganância e a inveja podem conduzir o ser humano. Para compreender a brutalidade deste massacre, precisamos conhecer os protagonistas desta tragédia. José Gabriel Bloaz de Meira tinha 56 anos, era médico oftalmologista formado, atuava como perito do INSS e mantinha sua própria clínica oftalmológica no centro de Itapetininga. Aparentemente, era um profissional respeitado, com registro preservado, especialização reconhecida e uma carreira construída ao longo de décadas. Mas por trás da fachada de médico experiente, escondia-se um homem consumido pela inveja e pela obsessão em eliminar a concorrência. Marcelo de Souza Nogueira era optometrista, profissional especializado em saúde visual e prescrição de lentes de grau. Dono de uma clínica no centro da cidade, Marcelo representava tudo que José Gabriel odiava: sucesso, clientela fiel e reconhecimento profissional. A polícia descobriu que José Gabriel havia feito uma série de denúncias contra Marcelo ao longo dos anos, alegando que o optometrista estaria roubando seus pacientes e exercendo ilegalmente a profissão. Era uma disputa antiga, alimentada por preconceito contra a optometria e transformada em obsessão doentia. Paulo Correia Leite Júnior, de 31 anos, era de São Miguel Arcanjo e estava na clínica naquela segunda-feira fazendo um simples exame de vista. Casado, pai de um bebê de apenas 1 ano, Paulo tinha toda uma vida pela frente. Acompanhava sua esposa e o filho pequeno, que aguardavam na recepção enquanto ele era atendido. Jamais imaginou que aquela consulta de rotina seria seu último momento de vida. Aguinaldo Antônio de Queiroz, de 41 anos, também de São Miguel Arcanjo, aguardava na sala de espera quando o inferno começou. A perícia concluiu que ele foi atingido por um tiro na cabeça e ainda recebeu um corte profundo no pescoço, possivelmente uma tentativa de finalizar a execução quando o atirador percebeu que ele ainda estava vivo. Na manhã de segunda-feira, 20 de outubro de 2025, ninguém em Itapetininga imaginava o horror que estava prestes a acontecer. José Gabriel havia alugado um veículo na quinta-feira anterior ao crime. Detalhe crucial: no domingo, 2 dias antes do ataque, ele estacionou o carro alugado estrategicamente na região central da cidade, área conhecida pela dificuldade crônica de estacionamento em dias úteis. Este simples ato demonstra premeditação absoluta. Ele sabia que na segunda-feira não conseguiria vaga próxima, então garantiu seu veículo de fuga com antecedência. No final da tarde daquela segunda-feira, por volta das 17h30, José Gabriel colocou seu plano macabro em ação. Vestindo roupas discretas e um boné para dificultar a identificação, caminhou até a clínica de Marcelo. Câmeras de segurança da região registraram seus passos calculados. Não havia pressa, não havia nervosismo aparente. Era a caminhada de alguém que já havia mentalizado cada movimento dezenas de vezes. Ele entrou na clínica sozinho.
segundo a reconstituição da polícia, simulou inicialmente um assalto para render as vítimas sem resistência. Imagine o terror. Um homem invade, anuncia assalto, as vítimas entregam celulares, carteiras, acreditando que sairão vivas dali. Mas o objetivo nunca foi roubo, era execução. José Gabriel ordenou que todos se ajoelhassem ou se deitassem no chão. Marcelo, o dono da clínica, Paulo, que estava em consulta, e Aguinaldo, que aguardava atendimento. 3 homens indefesos, de costas, acreditando tratar-se de um assalto comum. A perícia concluiu que os disparos foram efetuados de trás para frente do crânio, ou seja, com as vítimas já rendidas, sem qualquer chance de defesa. Não foi confronto, não foi briga, foi execução fria, calculada, covarde. Paulo estava terminando seu exame de vista. Sua esposa e o bebê de 1 ano haviam acabado de sair da clínica, literalmente segundos antes, e estavam se acomodando no carro estacionado em frente. Foi neste momento exato que José Gabriel entrou. O timing foi macabro. Se a esposa de Paulo tivesse demorado mais 30 segundos para sair, ela e o bebê também estariam na linha de fogo. Aguinaldo aguardava na sala de espera, possivelmente como acompanhante ou paciente seguinte. Os disparos ecoaram dentro da clínica. A esposa de Paulo, que estava no carro com o bebê, ouviu os tiros e começou a gritar desesperadamente por socorro. Mas era tarde demais. José Gabriel já havia executado seu plano. Após os disparos certeiros na cabeça das 3 vítimas, ele foi até a recepção, pegou frascos de álcool em gel, aqueles mesmos usados para a higienização das mãos, e derramou sobre os corpos. Ateou fogo. As chamas começaram a consumir os corpos enquanto ele, friamente, saía da clínica. Câmeras de segurança capturaram a cena mais perturbadora do crime. José Gabriel deixando o local caminhando normalmente, com as mãos nos bolsos, sem correr, sem demonstrar qualquer emoção. Como se tivesse acabado de fazer uma consulta médica de rotina, a frieza glacial de um assassino calculista. Vizinhos perceberam a fumaça saindo pelas janelas da clínica e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal. Quando as equipes chegaram, depararam-se com um cenário de pesadelo. Fumaça densa, cheiro de carne queimada, gritos abafados. Arrombaram a porta e encontraram Aguinaldo ainda vivo, ferido gravemente, pedindo socorro. Marcelo e Paulo já estavam mortos, parcialmente carbonizados em um cômodo tomado pelas chamas. A perícia revelou detalhes horripilantes. Marcelo e Paulo apresentavam perfurações por projétil de arma de fogo na cabeça, todas de trás para a frente do crânio. Aguinaldo também foi atingido na cabeça, mas o tiro não foi fatal imediatamente. Foi quando José Gabriel, percebendo que ele ainda estava vivo, aplicou um corte profundo no pescoço tentando garantir a morte. Mas Aguinaldo resistiu. Mesmo com tiro na cabeça e golpe no pescoço, sobreviveu tempo suficiente para ser socorrido. Aguinaldo foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, em Itapetininga. Passou por uma cirurgia de emergência que durou 6 horas para a retirada de um coágulo cerebral. Segundo a família, o projétil não pôde ser removido e permanece alojado em sua cabeça. No final da tarde, foi transferido para um hospital em Sorocaba devido à complexidade dos ferimentos. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde, mas o fato de ter sobrevivido às primeiras horas críticas é considerado milagroso pelos médicos. Enquanto as vítimas agonizavam e bombeiros lutavam para controlar as chamas, José Gabriel já estava longe. Caminhou tranquilamente até o carro alugado que havia estrategicamente estacionado no domingo. Entrou no veículo e dirigiu normalmente de volta para casa como se nada tivesse acontecido. A investigação da Polícia Civil de Itapetininga começou imediatamente. O delegado Fernando Fugino, da Delegacia de Investigações Gerais, assumiu pessoalmente o caso. A primeira pista veio das câmeras de segurança da região, que capturaram José Gabriel tanto a pé quanto entrando no veículo de fuga. A partir da placa do carro, os investigadores descobriram que era um veículo alugado. Consultando a locadora, chegaram ao nome do locatário, José Gabriel Bloise de Meira. A partir daí, foi questão de horas. Na tarde de terça-feira, 21 de outubro, menos de 24 horas após o crime, a polícia localizou José Gabriel no prédio do INSS, onde trabalhava como perito médico, e efetuou sua prisão em flagrante. Na casa de José Gabriel, a polícia apreendeu um arsenal de evidências comprometedoras. A arma calibre 38 usada no crime, registrada legalmente em seu nome. Um colete à prova de balas, indicando que ele havia considerado a possibilidade de reação. As roupas e o boné usados durante o ataque, que coincidiam perfeitamente com as imagens das câmeras de segurança.
Dinheiro, computador, celular e até um cofre foram apreendidos para análise forense. A polícia encaminhou todo o material para a polícia científica. As roupas passaram por exames para a identificação de vestígios de sangue das vítimas. A arma foi periciada para confirmar que foi ela a responsável pelos disparos fatais. O computador e o celular estão sendo analisados para verificar se há registros de planejamento do crime, pesquisas sobre a vítima ou comunicações que revelem cúmplices. Durante o interrogatório na delegacia, José Gabriel exerceu seu direito ao silêncio. Não confessou o crime, não explicou sua motivação, não revelou se Marcelo era realmente o alvo principal ou se pretendia matar todos que estivessem na clínica. Sua postura foi de frieza absoluta, condizente com alguém que planejou meticulosamente um massacre e não demonstrou remorso algum. Mas a investigação não precisava de confissão. As evidências falavam por si. A polícia apresentou à justiça um conjunto robusto de provas. As imagens das câmeras de segurança, o veículo alugado com antecedência, o carro estacionado estrategicamente 2 dias antes, a arma registrada em seu nome, as roupas compatíveis com as filmagens, os laudos periciais confirmando que as vítimas foram executadas com tiros de trás para frente. A audiência de custódia aconteceu rapidamente. O juiz, diante da gravidade do crime, da premeditação evidente e do risco à ordem pública, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. José Gabriel permanecerá preso durante toda a investigação e julgamento. Responderá por duplo homicídio qualificado contra Marcelo e Paulo e tentativa de homicídio qualificado contra Aguinaldo. As qualificadoras são múltiplas: motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas. Mas a pergunta que não quer calar é: por que um médico de 56 anos, com carreira estabelecida, registro profissional preservado, chegou a este ponto de frieza assassina? A polícia descobriu que José Gabriel nutria um ódio profundo pela classe dos optometristas. Ele havia feito denúncias antigas contra profissionais de optometria, incluindo Marcelo, alegando exercício ilegal da medicina. Acusava optometristas de roubarem seus pacientes, de prescreverem lentes sem formação médica, de representarem concorrência desleal. Era uma obsessão alimentada por anos, mas havia algo mais profundo. Documentos da investigação revelam que a clínica de Marcelo vinha prosperando nos últimos anos, enquanto José Gabriel, mesmo sendo médico oftalmologista, via sua clientela diminuir. A inveja se transformou em ressentimento, o ressentimento em ódio, o ódio em desejo de eliminação física do rival. Segundo especialistas em psicologia forense ouvidos pela polícia, o perfil de José Gabriel é de alguém com traços narcisistas e incapacidade de lidar com frustração profissional. Para ele, Marcelo não era apenas um concorrente, era o símbolo de tudo que estava errado em sua vida. Eliminar Marcelo seria, em sua mente distorcida, restaurar a ordem natural das coisas, onde apenas médicos oftalmologistas mereceriam sucesso. O caso ganhou repercussão nacional e reacendeu um debate antigo no meio médico. Existe uma disputa histórica entre oftalmologistas e optometristas no Brasil. Oftalmologistas são médicos especializados em doenças oculares e cirurgias. Optometristas são profissionais da saúde especializados em saúde visual, prescrição de lentes e atenção primária oftalmológica, mas não são médicos. Entidades médicas já moveram centenas de ações contra optometristas, alegando exercício ilegal da medicina. Mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é constitucional a atuação de optometristas na prescrição de lentes. A lei do ato médico também não tornou privativa do médico a prescrição de lentes de grau. Ainda assim, a hostilidade permanece em parte da classe médica. Um deputado federal chegou a subir na tribuna da Câmara para denunciar que o caso de Itapetininga é o extremo de um problema que existe há muito tempo na área da saúde: a hostilidade e o assédio contra a optometria. Ele citou inclusive outro caso trágico: um optometrista da Bahia que tirou a própria vida por não suportar mais as perseguições e pressões que enfrentava no exercício da profissão. Mas nada justifica o que José Gabriel fez. Rivalidade profissional, disputa de mercado, discordâncias legais, tudo isso deveria ser resolvido em tribunais, conselhos profissionais, no debate democrático, jamais com violência, jamais com execução fria de seres humanos indefesos. E Paulo? Ele não era optometrista, não era concorrente, não era rival. Era apenas um pai de família que levou esposa e bebê para fazer um exame de vista. Estava no lugar errado na hora errada.
Morreu carbonizado porque um médico invejoso não conseguia lidar com suas próprias frustrações profissionais. Como a esposa de Paulo explica para o filho de 1 ano que o pai nunca mais voltará? Como diz para uma criança que mal começou a andar que seu pai foi assassinado friamente enquanto fazia um simples exame de rotina? Que tipo de monstro tira a vida de um pai de família inocente por causa de uma disputa profissional que nem envolvia aquela vítima? No mesmo dia da prisão, na tarde de terça-feira, 21 de outubro, os corpos de Marcelo e Paulo foram sepultados. Marcelo foi enterrado em Itapetininga, onde vivia e trabalhava. Paulo foi sepultado em São Miguel Arcanjo, sua cidade natal, cercado por familiares destroçados. 2 caixões, 2 famílias em luto absoluto, 2 vidas ceifadas pela ganância doentia de um assassino frio. O massacre de Itapetininga deixa questões profundas e dolorosas ainda sem resposta completa. José Gabriel permaneceu em silêncio durante todo o interrogatório, recusando-se a explicar os motivos que o levaram a planejar friamente a execução de 3 pessoas. Sabemos que havia inveja profissional, obsessão pela eliminação da concorrência, anos de denúncias e ressentimento acumulado. Mas até onde ia seu plano original? Marcelo era claramente o alvo principal, mas José Gabriel pretendia matar todos que estivessem na clínica naquele momento? Se a esposa e o bebê de Paulo não tivessem saído segundos antes, eles também estariam entre as vítimas? E se outros pacientes estivessem aguardando atendimento, todos teriam sido executados? A frieza com que ateou fogo em corpos parcialmente vivos sugere que ele estava disposto a eliminar qualquer testemunha. Aguinaldo continua internado em estado grave. Sobreviveu com um tiro na cabeça e um corte profundo no pescoço, mas as sequelas físicas e psicológicas serão permanentes. Carregar um projétil alojado no crânio pelo resto da vida, conviver com o trauma de ter sido executado e deixado para morrer carbonizado, como alguém se recupera disso? A comunidade de Itapetininga está em choque absoluto. Ninguém esperava que um médico respeitado, perito do INSS, profissional com décadas de carreira, fosse capaz de tamanha brutalidade. As pessoas que o conheciam descrevem alguém aparentemente normal, educado, sem histórico de violência. Como identificar os sinais de uma mente capaz de planejar um massacre? Para a família de Marcelo, a dor é de perder alguém que dedicava a vida ao cuidado com a saúde visual das pessoas. Um optometrista competente, respeitado pelos pacientes, que construiu sua clínica com trabalho honesto, morreu assassinado porque um rival invejoso não conseguia aceitar seu sucesso profissional. Para a família de Paulo, a tragédia é ainda mais cruel. Ele não tinha nada a ver com disputas profissionais, rivalidades ou questões legais sobre exercício de profissão. Era apenas um pai de família fazendo um exame de rotina, acompanhado da esposa e do filho pequeno. A última imagem que a esposa tem dele é aquela manhã normal, preparando-se para a consulta, brincando com o bebê, sem saber que nunca mais voltaria para casa. Este caso expõe a face mais sombria da natureza humana, quando inveja, ressentimento e incapacidade de lidar com frustração se misturam em uma personalidade narcisista, o resultado pode ser devastador. José Gabriel não precisava matar ninguém, poderia ter investido em melhorar sua clínica, buscar especialização adicional, encontrar seu diferencial competitivo, mas escolheu o caminho mais covarde: eliminar fisicamente quem considerava seu inimigo. A justiça agora precisa agir com todo o rigor da lei. José Gabriel foi preso, as provas são robustas, a premeditação está comprovada. Espera-se que ele seja condenado à pena máxima prevista no Código Penal brasileiro para homicídio qualificado, até 30 anos de prisão por cada morte, mas a tentativa de homicídio contra Aguinaldo, que ele pague por cada segundo de sofrimento que causou. Que Deus console o coração despedaçado da família de Marcelo, que perdeu um filho, irmão, esposo dedicado ao trabalho digno. Que ele ampare a esposa e o bebê de Paulo, dando forças para enfrentar os dias impossíveis que virão, a saudade que não passa, a ausência que machuca a cada despertar.
Que o Senhor cure as feridas físicas e emocionais de Aguinaldo, permitindo que ele encontre paz após o horror que vivenciou. Que este caso sirva de alerta para toda a sociedade. Disputas profissionais, rivalidades comerciais, discordâncias legais, nada disso justifica violência. Vivemos em um país de leis, de instituições, de justiça. Qualquer conflito pode e deve ser resolvido de forma civilizada. Quando optamos pela violência, perdemos nossa humanidade. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que a pena máxima é suficiente para um crime tão brutal e premeditado? Como a sociedade pode identificar sinais de comportamento obsessivo antes que se transforme em tragédia? Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo para que o caso de Itapetininga não caia no esquecimento e para que as vítimas tenham suas histórias honradas. Ative o sininho para acompanhar todos os desdobramentos do julgamento de José Gabriel. Que Deus proteja nossas famílias de corações endurecidos pela inveja. Que Ele nos dê sabedoria para reconhecer o mal e força para combatê-lo com as armas da lei e da justiça. Que a paz divina esteja com todos vocês e suas famílias.